Lucas, capítulo 24. a 37. É uma leitura meio extensa, mas necessita ser assim. Então vamos ler alternando. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando pelos livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele
havia partido o pão. Jesus é uma companhia que às vezes faz arder o seu coração, mas às vezes você sente arder o coração e num primeiro momento não percebe que é Jesus. O que caracteriza os encontros de Jesus com as pessoas é a sua maneira doce e gentil. Jesus tem uma série de episódios. Além desses 2 no caminho de Emaús, por que Jesus não foi logo encontrar com os 12? Primeiro foi para o caminho de Emaús encontrar aqueles caminhantes. Jesus foi encontrar os caminhantes porque eles estavam de tal maneira atordoados com todas as coisas que já estavam saindo da cidade, eles desanimaram. Jesus tinha pregado e eles sabiam as promessas de Jesus, mas àquela altura eles estavam meio descrentes. Por assim dizer, em evangeliquez, eles estavam meio desviados, não é? E foi atrás de quem que Jesus foi? Daqueles. Depois Jesus se manifestou quando eles estavam juntos, né, com os 12, eram 14 então, né? E eles estavam ali, e aí Jesus se pôs no meio deles e o saudou com o tradicional shalom, que ele diz aqui, paz seja convosco, mas é o tradicional shalom. E então nós vemos o jeito amoroso de Jesus de tratar com as pessoas. Estava todo mundo meio perdido mesmo. Mas em muitas outras ocasiões, que pessoas que estavam perdidas, Jesus foi ao encontro delas. Jesus foi lá no tanque de Betesda curar um paralítico que não tinha chance. Ele estava há anos ali tentando cura, e outro ia, e outro ia, e outro ia. Ele estava há anos na borda do tanque e nada acontecia com a vida dele. O que foi? É que a Bíblia fala que Jesus não tinha o Espírito Santo por medida, quer dizer, Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. Eu vim da igreja batista tradicional e lá eles falavam que batismo com o Espírito Santo é plenitude do Espírito Santo. Plenitude era o que Jesus recebeu. A gente recebe uma medida do poder de Deus, mas Jesus não recebeu o Espírito Santo por medida, ele recebeu de maneira plena. E ele ia sempre movido e direcionado pelo Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que levou Jesus a Betesda para cuidar daquele homem. Jesus fez coisas que aos olhos e aos ouvidos das pessoas normais parecem muito estranhas. Por que Jesus pegou o caminho de Naim? Porque tinha uma viúva desamparada lá. Ela ia enterrar o seu único filho e era viúva. Uma mulher sem a companhia de um homem naquele tempo era uma pessoa muito desfavorecida. E o Espírito Santo levou Jesus para o caminho de Naim e parou o enterro, mandou o menino acordar, entregou para a mãe e foi cuidar do resto do ministério dele. É o amor bondoso de Deus operando no ministério de Jesus, levando Jesus ao encontro da necessidade das pessoas. Jesus desceu de Jerusalém para Jericó e quando ia entrando, uma pessoa começou a gritar muito alto, e o pessoal falava, cala a boca, não fica atrapalhando o mestre, e ele gritava mais ainda. Jesus parou o cortejo, mandou um discípulo ir buscar o cego, e o cego se levantou com tanta confiança que jogou a capa fora.
A Bíblia diz que ele, jogando de si a sua capa, foi ter com Jesus. A capa era a única coisa que ele tinha, né? Ele jogou a capa fora. Quando Jesus o chamou, ele falou: hoje é meu dia. E era. Ele chegou na presença de Jesus. Jesus perguntou para ele: o que você quer? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Jesus falou: então vê. E Jesus continuou sorrindo para ele, e ele viu aqueles olhos mansos e gentis de Jesus olhando para ele, sorrindo. E ele perguntou: eu posso te seguir? E aí Jesus disse que ele se aprontasse e seguisse, né? Então ele se aprontou e seguiu Jesus pelo caminho, diz o texto. Há muitos outros casos, por exemplo, no caso em que ele ressuscitou a Lázaro. Recentemente o pastor Rafael pregou sobre isso. Parece que Jesus estava desinteressado, mas não estava. É que o tempo de ministério de pregação de Jesus estava no finzinho. E Jesus precisava de uma provocação assim muito forte para aqueles inimigos dele. E ele falou: é dessa vez. É dessa vez. E deixou que o Lázaro ficasse lá na sepultura até o corpo deteriorar. E quando ele já estava de 4 dias de enterro, Jesus foi lá, mandou remover a pedra e mandou o apodrecido sair vivo da sepultura. Os fariseus ficaram absolutamente aborrecidos e disseram: se a gente não matar esse homem, não vai ter limite do que ele possa fazer. Naquela noite eles se reuniram e concordaram de matar a Jesus. Mas quando você vê Jesus diante daqueles homens, você vê Jesus os tratando com gentileza. Por exemplo, Jesus diante de Pilatos. Pilatos ficou negociando, tentando não crucificar a Jesus, mas o pessoal do governo judaico estava pressionando, e Pilatos teve uma hora que ficou, né? Não vai ter jeito, eu vou ter que entregá-lo para ser crucificado. Jesus falou: quem me entregou a você é mais culpado do que você. Como quem diz: assina aí. Porque Jesus ia para a cruz mesmo, ele tinha anunciado isso para os discípulos. Ele não tinha nenhum interesse que o Pilatos não assinasse. Mas Pilatos era quem estava assinando a sentença de morte dele. E ele foi gentil com Pilatos e até tirou um pouco do peso das costas do Pilatos. Esse Jesus que nós vamos comemorar com a ceia do Senhor hoje, que é o Jesus por quem nós vivemos. Se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, não perca tempo. Esse homem benditamente gentil modifica para a felicidade a vida daqueles que a ele se entregam. Se tem alguém aqui que ainda não tomou posição ao lado de Jesus, pedindo a Deus perdão dos seus pecados e pedindo a Deus que envie o Espírito Santo ao seu coração, na hora, Deus lava você com o sangue de Jesus dos seus pecados e Deus envia o Espírito Santo ao seu coração. Deus deixa de ser aquilo que as pessoas chamam de voz, para ser Jesus, meu Pai, Espírito Santo, para serem pessoas da nossa intimidade, pessoas que nos amam, pessoas que nos ajudam, pessoas que guardam o nosso sono, pessoas que nos advertem a respeito de acidente para a gente ser livrado. Jesus é esse. Se você quer ter uma vida
muito melhor do que já tinha. Não é verdade que você não pode beber depois que é crente. Não é verdade que você não pode fumar depois que é crente. Não é verdade que você não pode pecar depois que é crente. A verdade é outra. Você pode não fumar, você pode não beber, você pode não pecar. Porque o Espírito Santo que se une ao seu coração, põe o poder de Deus em sua vida. E agora, como crente, você pode. Você ganha o nome de Jesus por companhia, como o carimbo de Deus para a bênção. Você vai lá no doente e ora por ele, e Deus derrama o sangue de Jesus sobre o doente. Por vezes, na hora que você ora, o doente não sara. Ou nem todo doente às vezes sara. Mas tem doente que não sara porque você diz a ele a respeito da cura dele, ele diz: ó, eu não estou sentindo que é a vontade de Deus, não. Minha mãe estava com câncer. E eu estava me desviando de crente tradicional para pentecostal. E então estava indo a culto cheio de manifestação do poder de Deus, que antes era uma coisa completamente estranha a mim. E eu via Deus operando lá. A esposa do pastor Daniel Bonfim estava com um tumor no útero. E eu estava no culto em que ela foi colocada no meio da roda, e quando os obreiros estenderam as mãos, pastores e presbíteros estenderam as mãos sobre ela, eu vi uma mão assim estendida acima da mão deles, com manga talar, e eu perguntei: és tu, Jesus? Ele virou a mão, mostrou o sinal do cravo e voltou a mão para a direção dela. E aí, quando acabou a reunião, eu falei com o doutor Acioli Brito, que era o chefe da casa onde tinha reunião, o que tinha visto. Ele disse: e então ela foi curada. Quando eles iam de ônibus lá para Nova Iguaçu, o Bonfim com a esposa, ela falou: engraçado, eu não estou sentindo mais nada, mas eu vou à consulta que está marcada para mim. Ela tinha uma consulta final para a cirurgia. E ela foi à consulta, já tinha radiografia, e o médico olhou a radiografia, quando a examinou, falou: mas tem um negócio muito esquisito aqui. Tem uma radiografia que a senhora tem um tumor, eu examinei, o tumor não está aí, e eu vou falar com o doutor fulano, ele está aqui no prédio para ele te ver, porque foi ele que fez a radiografia, ele me garantiu que você tem o tumor. Quando o médico saiu, que foi falar com o outro, Jesus entrou no consultório, na sala de espera, sorriu para ela e falou: filha, eu já curei você, você não tem mais tumor. Ela ficou assim meio aparvalhada, né? Quando Jesus ia saindo, que ela resolveu sair para falar com Jesus, ele já tinha ido. É desse Jesus gentil que eu estou falando, do Jesus que te ama, que ama com um amor que é maior que o amor de todos. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, pode fazer isso hoje. Quer? Faz um sinal com a mão que você quer, eu vou orar e você vai entregar-se a Jesus aí onde você está. Não vai nem precisar vir aqui na frente. Quer? Faz um sinalzinho com a mão aí, qualquer pessoa. Amém? Mais alguém? As pessoas que querem, fiquem com a mão levantada, nós vamos orar. Senhor, agora, ora comigo. Senhor, agora eu estou entregando minha vida a Ti. Me lava com o sangue de Jesus e envia o Espírito Santo ao meu coração, porque agora a minha vida Te pertence.
É no nome de Jesus que eu estou orando. Muito obrigado pelo teu perdão e pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.